E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com um capítulo de One Punch Man. Capítulo esse que é o 182 e eu vou conversar um pouquinho sobre ele aqui, bater um papo, falar minhas opiniões, o que eu tô achando, o que eu tô tendo de impressão sobre tudo. Mas antes de comentar sobre ele, antes de falar sobre ele, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, impressões, entre outras coisas. E também eu tô trazendo Batuque, um outro mangá que é focado na nossa arte marcial, a capoeira. Em todo o Brasil ele é focado e é muito legal, porradaria, pancadaria. Então se você curte esse tipo de conteúdo, eu vou deixar um card com ele aí pra você. Mas como vocês bem sabem, pessoal, One Punch Man está entre nós. Saiu ontem, na verdade, esse capítulo. Queria ter trazido ontem, mas eu fiquei pensando, cara, já é 10 horas da noite, eu não vou trazer esse capítulo não, acho que a galera não vai nem querer ver. Quando eu vejo, todo mundo na internet postou, todo mundo tava curtindo aí o capítulo, então eu acho que eu vou trazer ele tardizão, caso ele saia, porque eu acho que a galera tá com fome de One Punch Man, meu Deus do céu. Enfim, pessoal, deixa de resenha, deixa de bater papo, vamos falar sobre esse novo capítulo, que já começa aí mostrando o soco 182, incerto o nome do capítulo, e quem tá na capa é a Tatsumaki e o Saitama, onde até mesmo se é dito, eu não suporto, mas me importo. Onde aí vemos a próxima página, que é mostrada aí que o pessoal tá no desespero, né, que estão sentindo ondas de energia enorme, até o medidor chegou a quebrar, e na ala médica, né, tá o pessoal olhando ali e chocado, pô, tá tendo outro tremor aí, o que que tá rolando lá fora? Será que são monstros fora do controle? Eu vou lá ver o que é para acabar com eles, onde até mesmo um deles sai lá da máquina e vai ver, né? E quando vai ver, uma grande explosão acontece. E que explosão é essa? É o Saitama, meu amigo. O Saitama aparece ali com tudo, onde assusta o cara. E aí ele acaba perguntando que bosta que ele tava fazendo. E Saitama naturalmente pergunta como tá os ferimentos dele, ele nem se preocupa com o que tá rolando, mas acaba dizendo, ó, vai pra cama, que é melhor você descansar um tempinho. E aí vai com tudo, se embora, voltando para a Tatsumaki. Mano, o cara vai ir rapidíssimo, pum, explodiu e foi-se embora atrás dela. E quando o homem olha para o que está acontecendo, tá vendo uma grande explosão, várias explosões, o chão tá abrindo, as destruições estão acontecendo. E a gente vê, né, que tem as estradas aí, então muitas dessas estradas vão se acabar com essa guerra toda aí. E aí até mesmo ele pensa, né, ó, eu acho que minha revanche pode esperar, né, vou ficar de boa aqui, relaxando que é melhor. E aí vemos a galera da Fubuki que sai e começa a ver aquela catástrofe, aquela tempestade, destruição que tá rolando adoidada, sem controle. Onde até mesmo eles começam a dizer, né, senhora Tatsumaki, ela mesmo está indo com tudo, o que que houve, tentando pensar na situação. E até mesmo pensam que seguir a Fubuki é o mesmo que ser cercado, marcado por essa besta, ou seja, ir atrás da Fubuki, você tem que ter coragem para poder ter que enfrentar a Tatsumaki, ter que bater de frente com ela, ter que lidar com os problemas, as consequências que ela acaba criando, né, com sua fúria. E aí também vemos, né, que tem um cara falando sobre o QG, que perguntando o que está acontecendo, qual é o problema, e ele acaba entendendo algumas coisas ali. Não sei bem o que é, eu acho que não tem a ver com a Tatsumaki lutando, porque senão ele estaria olhando para Tatsumaki e não olhando pro pulso dele, ficando em choque. E no meio de tudo isso, passa ela com uma grande velocidade, voando e pensando, né? Droga, acabei me deixando levar e calculei mal meus limites, ou seja, fez bosta, porque se empolgou demais e tá atacando com tudo. E aí vai chegando próximo ao Saitama, que tá correndo, né? Eu acho que levando ela para mais distância possível. E ela pensa, né? E eu é quem devia estar testando esse cara. Que fiasco! E ela começa a ter uma narração onde se diz que até o momento, sem ter nenhum oponente fora das condições de vida ou morte que pudesse encarar para ela, essa luta contra o Saitama foi divertida. Ela presumiu que o único oponente nesses requisitos seria o Blast, mas esse homem estranho estava, onde também nem se completa aí a explicação, mas a gente já deixa claro aqui, né, que
aquele cara, o carequinha que tava lá com ela, era incrível. Ele tava mostrando uma coisa que lembrava o Blast. E aí ela pensa que tem que acabar aquilo rápido e faz uma grande força, abrindo ali o chão, destruindo tudo e fazendo praticamente uma tsunami de tanta destruição que ela tá causando no local. Uma tsunami de terra, pedra e rochas. Caramba, que insano, velho. E aquilo acaba engolindo completamente o Saitama, que é insano. E no meio disso tudo ela fica um tanto quanto chocada. Eu acho que ela pensou assim, mano, eu matei esse cara. Eu devo ter matado esse cara. Eita, poxa, me empolguei demais. Mas saindo dali de dentro, aparece o Saitama com apenas o punho pra cima e se diz, sem esforço algum, ileso. Onde isso acaba chocando e muito a Tatsumaki, quando ela desce para falar com ele. E aí, quando ela está lá, que ela está cansada, está ofegante, ele acaba dizendo, você já está cabaleando, não se force, poupe uma forcinha para conversar. E isso acaba estressando ela. Ela diz que ele tinha que calar a boca e não precisava de sua preocupação. E aí ela começa a fazer força nele e levitar ele. E quando ela vai fazendo isso, ele diz, eita, eu tô flutuando. Maneiro, ele se empolga com a situação. Ele nunca conseguiu voar de fato, ele só dá grandes impulsos, né? Que acaba levando ele para um lugar ou outro. Ele viaja no espaço, mas voar em si, como a Tatsumaki faz, é bem diferente, né? E aí, quando ela faz esse esforço, ela percebe que ele é extremamente pesado e mesmo usando ali a força bastante para levantar ele e levar para o espaço, ela não consegue. Eu creio que a força de vontade do próprio Saitama de querer ficar no chão já faz ali ele ficar mais pesado ainda para ela. E aí ela usa tanta força que aquilo começa a mexer com a cabeça dela, né? A cabeça dela começa a doer. E ali o próprio Saitama fala, né, que ela não deveria ficar ranzinza assim. E ele não é nenhum inimigo dela, nem nada do tipo. Mas ela fica furiosa, começa a dizer que ele tinha que calar a boca e não tem interesse algum em ser amigável com ele, com você, ela fala, né? E aí, nisso, vai usando força, o Saitama vai ficando meio entediado enquanto ela vai fazendo um esforço insano para tentar levantar ele. E ele diz, como eu falei, você vê as relações humanas muito superficialmente. Olha só, agora mesmo você está sendo parada pela força de um mero conhecido da Fubuki. Isso, cara, dói muito na cabeça da Tatsumaki, porque tipo, ela simplesmente acha que ela tá acima de todos, ela simplesmente tem uma ideia das coisas diferente, mas tem um carinha ali que é brother, é conhecido da Fubuki, tal, conheceu ela, é mais forte que todo mundo e não tá ligando pra nada, não se vangloria nem com esse poder, sabe? E aí ela começa a pensar de alguém que disse a ela que quando chegasse a hora não tinha que esperar ninguém salvá-la. E aí ela cai de joelhos e com isso vamos para um grande flashback, né? Onde se é dito por esse alguém que ela tinha que proteger a família dela. E ela tinha que buscar a Fubuki, onde ela pensa, Fubuki, sou eu, sua irmã. Vamos lá juntas. E aí ela chega na casa destruindo tudo, onde a menina fica ali com medo arretado. E do meio de tudo isso também mostra um pouco das pessoas que talvez estivessem por trás dela, das operações, desses experimentos. Depois a gente vê ali ela se aproximando da Fubuki, né, onde tem o que parece ser sangue sendo jorrado. E ela diz, olha, então Fubuki, vem, sua irmã vai te proteger. E aí a Fubuki acaba jogando o poder contra ela, né, se assusta, mandando ela sair de lá. Onde aquilo deixa ela com bastante choque, né? E isso vai despertar essa coisa estranha entre as duas. E aí foi dito que aquele foi o despertar dos poderes da Fubuki, foi o início de tudo. E aí ela acaba em uma espécie de sono, de ilusões, pensando e diz o seguinte a si mesma: fui eu quem arrastou a Fubuki para um destino hostil. Eu sou responsável por proteger a Fubuki, sem confiar em mais ninguém. Ou seja, por conta do susto, do medo que ela causou na Fubuki, acabou criando a capacidade da Fubuki jogar a sua força, né? Tirar a sua força ali de dentro de si. E isso também mostra ali um pouco dela olhando para o que seria um herói superpoderoso, né? Que estava ali próximo a ela. E ela diz que é o Blast e
fala que ele estava ali. É como se ela estivesse em um mundo paralelo, sabe? E pede para que ele esperasse ela, não a deixasse. E depois é narrado que o único adulto que libertou a Tatsumaki foi o Blast. Então o Blast era o único que era forte o suficiente e que salvou a Tatsumaki do problema, da situação que ela estava. E isso deixou uma marca muito grande nela. E ela tinha expectativas enormes no Blast. E com certeza o Blast vai me respeitar depois que eu ficar forte. Assim, é o que ela pensava. Estamos falando de uma criança que você vê que o rosto dela é bem diferente, né? Não tem aquele rosto frio. Uma criança que tinha um pensamento de que, vou ficar forte e proteger a mim mesma para que o Blast possa me respeitar e volte novamente, apareça novamente, me dê ali uma honra de estar junto dele. Onde até mesmo se é dito o seguinte: com certeza ele vai me ensinar um jeito melhor de levar a vida. Ou seja, se ela não consegue cuidar da irmã, se ela não consegue lidar bem com a irmã, se ela não conseguiu ter um ensinamento bom, só aprendeu sobre os seus poderes e tal, a única pessoa que era forte o suficiente, que a salvou, que tinha ali um jeito carinhoso de cuidar, de tratar ela, era o Blast. Ele era o único que poderia cuidar dela e ensinar o que é viver. Isso é muito interessante, cara. É muito legal essa parte. E aí ela acaba dizendo, pedindo para que o Blast, e falando que ela se esforçou muito, mas nada dá certo. E começa a chorar. Aquilo ali é a Tatsumaki dentro daquela casca grossa que a gente vê ranzinza reclamando, né? E aí ela diz que ela não quer que todos tenham medo dela. Mas se não tiverem, as coisas vão ser como antes. Ou seja, talvez ela ali tenha que lidar com problemas, com dificuldades relacionadas a ser usada, porque ela tá sendo boazinha, porque ela tá abrindo o coração. Ela tem medo de abrir o coração. E aí ela fala: Blast, o que eu faço? É muito engraçado, né? Você vê que dentro do corpo da Tatsumaki existe uma garotinha indefesa. Cara, isso é muito da hora. Como Murata e Oni estão trabalhando tão bem essa personagem. Eu já tinha visto coisas sobre ela, já tinha lido a webcomic e já era bem trabalhado. Aqui fica melhor ainda, porque eles dão uma reorganizada, muda algumas coisas que o próprio Oni acha que não funcionou. E eu acho muito da hora todo o trabalho que faz. Isso é o bom, né, de se ter dois mangás, né? Você faz um e vê o que não funcionou pra você agora e acaba mudando na versão finalizada, que é One Punch Man de Murata. E aí vemos uma grande luz nela começar a sair daquele transe, e ela acorda, e quem tá olhando pra ela? O Saitama, com aquela cara dele de entediado, de bestalhado dele que ele sempre faz. Ela vai abrindo o olho, e quando ela vai abrindo o olho, ela já acorda com aquela cara de: mano, que saco. E aí ele acaba olhando pra ela e diz: opa, tá bem? E engraçado que dessa vez o Murata fez diferente. O desenho que ele fez da Tatsumaki, que é aquele chibi, né? Aquela carinha fofinha que ela se faz, ele fez diferente. Ele manteve a aparência e os detalhes dela, só que ela é bem pequenininha. Eu achei bem legal essa parte. E aí a gente vê que ela tá nesse estado, e eu acho que tem relação com mostrar que, tipo, olha como ela é pequena, olha como ela ainda é uma criança. Por isso que ele deu essa ideia de fazer ela bem pequenininha nesse quadro. Isso é muito interessante. E aí o Saitama fala: acabou? Putz, eu tava tentando manter sua ruaça onde não tinha ninguém, mas não deu pra te conter muito bem. Eu não sei que tipo de treino se faz para com poderes psíquicos, mas você deve treinar pra caramba. E aí acaba dizendo, mais uma vez, é bem impressionante. E isso acaba acordando a Tatsumaki. Você vê que os olhos, a feição dela está diferente, está mais inocente. E com isso ela volta de novo com aquele jeito ranzinhas e diz: não preciso de você para me dizer isso. E aí ele olha assim: se já consegue falar merda, então deve estar de boa. E aí ele se levanta e começa a dizer a ela: ó, então eu vou só falar o que eu tenho para falar e vou tomar meu rumo. Paranormal, ou seja lá o que, pode viver sua vida como quiser, mas se quiser fazer alvoroço, não quebre as coisas dos outros. Ele tá dizendo: ó, tu não quer tocar o terror, quer meter o louco, fazer essas coisas, eu não ligo, é problema teu. Tu tem poder, tu não tem poder, faz o que tu quiser, a vida é tua, tu não precisa seguir regra nenhuma. Não tem que tu tá fazendo alguma coisa porque alguém disse, não tem porque se você é mais forte, não tem que ser mais chata. Tu pode fazer o que tu quiser,
só não vai quebrar as coisas dos outros, porque aí tu tá interferindo na vida de outra pessoa, tá machucando outra pessoa. Isso é muito legal, essa dica que ele dá aí. E o melhor de Saitama é que ele fala isso espontaneamente, ele nem sabe o que ele tá falando. E aí, ele vai até ela e começa a fazer carinho na cabeça dela, onde diz o seguinte: acho que você vai ser uma ótima heroína se cumprir com isso. E cara, é incrível a mudança do rosto da Tatsumaki. Ela literalmente virou uma criança depois que o Saitama acariciou ela, confiou nela e disse que ela pode melhorar, que ela pode ser alguém melhor, e até mesmo deu conselhos para ela. Ela literalmente ouviu isso como se fosse um pai explicando para a filha: filha, não faz isso, isso é errado. Maravilhoso. E aí a gente vê que ele levanta e diz: falou, e vai embora. E ela começa a dizer: espera aí, pedindo pra ele esperar. Eu acho que ela se empolgou muito, né, com o próprio Saitama. E aí a gente vê que aparece a Fubuki ali. Ela fica chocada pela Fubuki ter ido atrás dela, ela se levanta, né? E a Fubuki fala que deixou os membros pra trás, não quer saber. E até mesmo diz que, é como ela disse, minha percepção foi ingênua e eu vou lutar sozinha assim como você. E da mesma forma, até mesmo a Fubuki começa a mudar seu rosto, né? Tem uma percepção de mundo pior. Ou seja, a própria Tatsumaki já estava influenciando a Fubuki em si. E aí a Tatsumaki fala: tá dizendo isso, boa posição, porém parece que os seus amigos aí não entenderam foi nada e não tô nem aí. E chega todo mundo correndo atrás da Fubuki, onde ela fica chocada. E no meio de tudo isso, eles olham pra Tatsumaki. E o mais legal de tudo, a visão deles sobre Tatsumaki é uma visão terrível. É como se fosse uma mini psicopata ali que tá ali olhando pra eles, com raiva, com ódio. Só que isso não tá acontecendo, você sabe que ela tá normal, ela tá de boa com o Saitama, ela até se cansou. E aí o cara acaba pensando: fala, qual é o sentido se eu não puder falar nada? E aí acaba dizendo: por favor, deixe-nos servir a senhora Fubuki. Ele cagou pra Tatsumaki e fala que vai ficar mais forte. E é aí que a Tatsumaki pega e diz: ó, chega, vai dar um ataque, mas quem ataca é a Fubuki. Sentindo dor, mas ela ataca na frente, jogando eles pra longe, mas explicando pra Tatsumaki que deveria deixar com ela. E fala que vocês vieram aqui determinados a confrontar a Tornado Terror, não foi? O que esperam fazer se não conseguem nem mesmo se defender dos meus poderes? Ou seja, meu irmão, vocês são tão lixo e querem lutar, até chama eles para levantar. E quando ele levanta, os caras vão pra cima dela com tudo, querem saber, enquanto são atacados por ela mesma. E aí Saitama fica pensando: que merda é essa? Onde ali, novamente ele olha pra a Tatsumaki e veja o rosto da Tatsumaki calma, tranquila, relaxada, como uma pessoa dócil, inocente. E é aí que Saitama diz: por que você só não deixa com eles? E ela fala: hã? Isso não é da sua conta. E é aí que ele explica o ponto dele: eu não conseguia nem derrotar um nível lobo antes de começar a treinar meus músculos. Isso é interessante porque ele deixa até explicado aqui, ó, antes de procurar emprego, né? Naquele tempo ali, antes dele pegar o caranguejo e derrotar e tal, lá no início da história, que tem um flashback. É bom o narrador ele deixar claro o que tá se falando aqui, né? Pra não deixar confuso. Isso é uma coisa que falta muito em Baki, né? Ele não deixa claro o que tá se falando. E aí ela fica surpresa e ele fala: mesmo que eles sejam fracos agora, ninguém pode dizer qual é o limite deles. Caraca, isso é muito forte, porque tipo, eles podem ser fracos como for. Pode até demorar a ficar forte, mas saca aí, pensa bem. Se eles não tiverem limite para crescimento, uma hora eles podem chegar no nível de Saitama. O que vai determinar o ponto mais forte deles é o limite e não como eles estão agora. Isso é muito legal. E aí a gente vê, né, que a Tatsumaki acha aquilo meio bosta, mas ao mesmo tempo entendeu a mensagem. Pega a Fubuki à força e disse: já deu, Fubuki, vamos. E ela não entende muito bem. E aí acaba explicando que veio para lidar com Psychos, mas usou muita energia em coisas desnecessárias e vai poupar todos eles hoje a pedido do careca aqui. Onde é bem engraçado que ele olha assim e fala: não
toca. É muito da hora o Saitama, velho. E ela, né, acaba dizendo, né, que está obedecendo o Saitama. Isso é o que é o mais bizarro. E aí diz que se acontecer alguma coisa com a Fubuki, ela nunca vai perdoar nenhum deles. E que eles tivessem isso em mente, ou seja, passou a confiança para os outros, coisa essa que ela não consegue fazer, mas vai acabar fazendo porque o Saitama pediu, e o Saitama superou ela nesse momento de batalha. E aí ele já acaba aceitando e tal, onde vemos que a Tatsumaki meio que morga, para um tempinho, e depois diz, e você também, e ele, não tem nada a ver com a situação. E ela fala, o teste ainda não acabou. Mas o mais interessante é que esse e você também, eu acho que ela delegando a missão pra ele, dizendo, ó, protege a Fubuki. É o único que eu confio, é você. Depois ela começa outra coisa, falando que também o teste não acabou. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, como sempre, fazendo aquela pose de mulherona, que é mais forte de todos, ela diz, né? Quando eu tiver afim, vou te dar outro teste surpresa. Agradeça. Agradeça por isso, né? Por ser testada. E aí ele diz, tá, foda-se. Essa foto é muito boa, cara. Eu curti pra caramba. E aí ela fica retada, né? Porque ele chegou, meteu o louco. E começa a ter aquela birrinha. Sabe birrinha de amigo? Começa a ter a birrinha ali. Mas o mais interessante é a Fubuki, que fica pensando, Oni-san, ela ouviu pra ela se importar com a opinião de alguém. E aí os outros também pensam, quem é esse careca? Onde Saitama olha pra todos eles, que tá ali a Tatsumaki, Fubuki, os colegas dela, Fubuki, tudo junto, todo mundo tá junto. E aí Saitama fala, beleza, sem mais arruaça, viu? E a Tatsumaki, pelo que dá a entender, ele dá a língua, né? Zoando com ele. E aí chega um dos caras ali que tá com a Fubuki e diz, ó, senhora Fubuki, olha, e conta alguma coisa, onde deixa a Fubuki chocada. O que será que vai acontecer daqui pra frente? Caramba, capítulo muito bom, cara, que capítulo maravilhoso. Lição de vida, muitas informações, explicações sobre a Tatsumaki, explicações porquê da personalidade ruim dela e até mesmo ela se tornando mais sociável por conta do Saitama, que é bem neutro em todas as situações. Essa neutralidade acaba fazendo os outros ficarem mais passivos diante dele. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Tô deixando os créditos aí da Talsec, né, que fez a tradução. E eu agora pergunto a vocês, o que vocês acharam desse capítulo? Vocês curtiram? Não curtiram? Quero suas opiniões aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!